Olá, boa tarde. Oi, tudo bem, Aline? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom? Então, hoje eu estou com o Dan Closter, né, escritor, e ele vai estar falando um pouquinho do livro dele, que tem o volume um e o volume 2, né? E então vamos começar, né, Dan? Fala um Aham. pouquinho sobre você, para o pessoal conhecer. Então, eu moro em Curitiba, tenho 54 anos, sou casado, tenho dois filhos, trabalho com a parte de e-commerce, né? E-commerce, business, intelligence, essas coisas. Mas não é, tipo, é o, vamos dizer assim, para sobreviver. O que eu gostaria de fazer, o que eu estou tentando, eu estou no sonho de realizar, é viver da escrita, né? É escrever bons livros e viver disso. Com certeza. E será realizado. Ah, obrigado, obrigado. Então, o que te inspirou para escrever o livro? Olha, eu tenho essa vontade desde muito jovem de escrever um livro, né? Mas eu não tive nenhuma assim. Agora, hoje, depois dos dois livros prontos, eu tenho a ideia precisa de que é a história que te pega. Não adianta você, por mais que falem que precisa de inspiração, que você precisa bolar a tua história, lógico, tem isso. Mas existe uma centelha mágica aí que eu não sei explicar, que foi o que me aconteceu. Eu recebi essa história toda numa frase. Foi assim, tipo, um flash, eu estava trabalhando, meu serviço chato pra caramba, que era TI, e-commerce e tudo mais. E daí veio esse flash, assim, veio, deu como é que fala? Uma, uma realização, Inspiração. isso, uma inspiração. O livro é inspirado numa frase que me veio. Né? Eu não posso falar a frase, porque ela é 70% spoiler do livro, né? Ah, Mas foi uma frase. Aí era começo, meio e fim. Então, entre o começo e o fim, aí se desenvolveram 900, quase 950 páginas, que são os dois volumes, né? Que é uma saga, uma grande saga, uma grande aventura, né? E foram quase 205, quase 1000 páginas aí escrevendo e reescrevendo. e o processo da capa do livro, que é muito interessante, né? Eu gostei Você bastante. gostou? Você gostou? Eu gostei. Ah, que Como foi assim, o bacana. processo? Quem, Então, quem fez? na verdade, assim, a ideia toda eu já tinha, né? Eu queria uma capa que, além de traduzir toda a história, ou quase toda a história, ela fosse meio capa de cartaz de filme. É, E, lembra cartaz de filme mesmo. isso. Então eu falei, mas como que eu vou conseguir? Aí nessas idas e vindas eu publiquei muita, eu tenho trechos da história publicado no Wattpad. Né? Foi o que me levou realmente a escrever o livro físico, porque lá no Wattpad eu tive quase 3.000 leituras. Né? Então foram 3.000 pessoas que se interessaram em conhecer a história. Né? Lá no Wattpad eu vi a capa de uns dois ou três livros e acabei descobrindo a minha design inicial, que é a Adriana Montosa. Olha, estão pedindo para mostrar a capa. Ah, vocês ficar. Esse é do volume um, né? Esse é o volume um, exatamente. Volume um. O volume 2, eu não estou com ele físico aqui, porque a gráfica, né, a BOK 2, onde eu estou fazendo, porque eu fiz tudo independente. Todo o processo é independente. Quem é escritor hoje no Brasil sabe que o processo é muito difícil você ter uma editora que pare, que te ouça e diga, ó, oh, essa história vai vender e tudo mais. É muito difícil, né? Uhum. Então eu resolvi eu mesmo fazer por conta. Então fiz escrevi a história, eu fiz a Você que desenhou? editoração. A ideia sim, mas a capa em si foi a Adriana Montosa, Legal. o nome da designer, né? Inclusive Uhum. eu dou os créditos dela aqui no início, né? Não sei se dá para pegar aqui. Aqui, ó. Uhum. Mas aí teve um problema que a Adriana assumiu. Ela
ela concluiu a parte, apenas a fachada, que é a primeira capa, ela concluiu, ficou excelente, me apaixonei pelo trabalho dela. Falei, vamos continuar, faz o livro 2. Ela fez o livro 2, fez a capa do livro 2, tive alguns defeitos, eu pedi para consertar e ela parou de me responder. Ela desapareceu. Nossa! Uma pena, porque uma artista assim que, olha, talentosíssima de um. Olha a capa que ela fez, né? A capa do 2. Daí a capa do 2, como eu precisava das alterações, eu acabei conhecendo o John Santos, que eu também faço crédito para ele, que é o que fez os ajustes. Aqui não aparece, mas é o John Santos fez os ajustes aí na do 2. Da capa do livro 2. E qual foi o sentimento de ver o seu livro sendo publicado? Foi... Assim, eu sou pai, né? Então é quase a mesma coisa de que você pegar teu filho no colo. A sensação é quase a mesma, é lógico, não se compara, né? Mas é fruto do teu trabalho, é praticamente um parto. Você que vamos dizer assim, pariu esses 9 meses aí, que, né, vamos dizer assim, no meu caso, foi um tempo um pouco maior, mas é a mesma sensação, sabe? É um filho, você quer ver, quer que todo mundo goste, quer que seja bem aceito. É incrível como a sensação de um e de outro são parecidas, né? Quando as pessoas podem ler e não gostar, ou seja, né, como pai, você já torce a cara. E qual foi a ideia dos personagens, os nomes dos personagens? Então, eu precisava, aí que eu disse para você, a frase foi o começo de tudo, né? Mas, olha, aonde se passou a história eu não tinha. Os personagens, existem mais 2, que eu chamo que o livro tem 3 protagonistas, né? Os outros 2 ainda não tinham aparecido, né? Eu resolvi, como eu tenho uma foto, um post meu no meu Instagram com o Timothy Zahn, que é o escritor de uma trilogia paralela do Star Wars. Ele falou, cara, comece a escrever. Vai escrevendo, que se não surgir é que não era para ser. Agora, se surgir, se segure, porque a coisa vai longe. Né? E eu falei, não, foi um bate-papo rápido, mas realmente, eu me lembro até hoje, me arrepia. Porque mudou, sabe, completamente o meu conceito. Falei, não, eu quero viver disso. E foi exatamente o que aconteceu. Eu comecei a escrever, eu já tinha o nome dele, o Raid, né? Raid porque chama muito de corrida, né? Runner, ride. Eu falei que eu preciso de um cara que corra, porque ele vai ter que correr atrás dos objetivos dele, né? E aí veio esse Raid. E aí o sobrenome dele veio no estalo também, né? O Kovac. Aí o Kovac, o que é? O Kovac é um sobrenome antigo lá da Prússia, né? E daí eu comecei a pesquisar sobre a Prússia e falei, pronto, está aqui onde é que vai acontecer tudo. Então a Prússia, ela acabou como nação, mas até o século XV, né? Ela era a nação dominada pelo Império dos Cavaleiros Teutônicos. Ela era subjugada, eles eram como se fossem os nazistas da época, né? Falei, não, é isso aí, esse cara vai chegar e vai entrar aí nesse lugar aí. E daí a Marielle Basinski, que é a outra protagonista, mais o Dr. Jordan Zorn, que esse também surgiu assim na sequência, né? Foi assim, foram aparecendo na minha frente, assim, tá? Eu vou me chamar Dr. Jordan Zorn, eu vou ser médico, né? Eu até conversei com os historiadores, eles falaram, não, mas na época não existia o nome de médico, o pessoal usava mestre físico, né? Falei, mas não operava, não fazia amputação, não fazia, então é médico, né? E foi assim que eu acabei criando. Eles foram pipocando, fora o Raid, que estava do meu lado sempre, os outros foram pipocando durante a história. Foi acontecendo, né, durante a escrita. Exatamente. Quanto tempo durou a conclusão, né, do livro? Então, foi uma coisa assim incrível, porque o primeiro livro, ele demorou 2 anos para ser escrito, né? Só que o segundo livro ele não ia existir. Ele não iria existir. O que aconteceu? Só que chegou num ponto, é como que eu falei para você escrevendo a história te diz, olha, aqui você para.
né? Então, quando eu parei, eu tinha 400 páginas escritas. Quando a história me disse, agora é o momento, porque eu pensei assim, se juntar os dois, dá 1000 páginas. Se eu pegar um livro de 1000 páginas hoje em dia e oferecer para a pessoa, quem é que vai ler? Hoje está difícil, né? Então eu falei, não, vou dividir em dois, né? E foi exatamente isso. Quando eu falei, pensei assim, vou dividir em dois, exatamente chegou o final do um, e imediatamente já começou o início do dois. Bem legal. O dois foram 6 meses de escrita. Tem alguma experiência, assim, da sua infância, que você colocou no livro? Alguma experiência real de alguma parte? Não. Tem muito das minhas crenças, assim, né? Da crença do teu poder, né? Do teu, vamos dizer assim, desse microcosmo que você tem dentro de você, né? De você ativar isso, de você ir para cima e conquistar os teus objetivos. Entusiasmo, né, também. É um entusiasmo, um fogo, né? Então, tem muito de ideias, assim, de experiências, assim, de infância, de outras coisas, eu, assim, não consigo traçar um paralelo. Não. E o interesse, assim, pela literatura? Começou na infância? Que livros você costuma ler? Então, eu sempre li, né? O meu primeiro livro que eu li foi com 6 anos de idade, e foi o Saci de Monteiro Lobato. Então é tipo um livro assim que para mim é mágico, né? Eu lembro até hoje eu deitado na cama, folheando, lendo as páginas. Tem uma parte lá que tem um lobisomem que o Pedrinho tem que se esconder, e o Saci ajuda ele a se esconder, e disfarça o cheiro da carne com o enxofre que ele exala, né? Então, nossa, isso sempre foi mágico para mim. Então, a partir daquele livro ali, eu sou um leitor voraz a vida toda, né? Durante todos esses anos. E o pessoal fala mesmo, você quer ser um escritor sem ter sido um leitor voraz, você não vai conseguir. Não tem como, né? Tá? Não tem como. Se você tem que ter uma bagagem, né, assim, de leitura para tentar um dia partir para a escrita. A Né? Porque você inspiração, né? eu uso muito assim dos arcabouços literários do que eu li, né? Então até os recursos até meio antigos, vamos dizer assim, mas como é um livro de época, casou bem, né? Ficou antigo, assim, ficou tem a ver com a época, né? Mas é assim, eu sou um leitor voraz a vida toda. Tem alguns autores ou livros que você gostaria de citar, assim, que foram importantes? É tudo que eu li, né? Eu tenho o próprio Timothy, que é um autor vivo, o Martin, né, do Game of Thrones também, eu acho um cara que, se bem que ele é verborrágico, né? Ele solta a escrita dele, ele não edita depois, parece que ele não edita depois, porque fica cada capítulo monstruoso, né? Ele explica até o fundo de um caldeirão, como é que ele foi moldado, né? Para estar lá aquecendo na fogueira. É a mesma coisa Tolkien, né? Tolkien também escreve tudo, né? Exatamente. Tolkien também é um grande inspiração. Eu li eles, né? Estou lendo Game of Thrones, apesar de toda a polêmica da série, mas eu acho que o livro é mais importante do que a série sempre, né? O livro é sempre mais importante, né? Exato, para mim é. Assim, não pode até ser polêmico para muitas pessoas, né? Mas o livro é sempre mais importante. Né? O Stephen King, né, que eu li bastante. Né? Hoje em dia eu não sou muito o admirador das obras dele, né? Mas ainda tem que citar ele, né? Jim Kuntz, né? E os brasileiros, né? Que eu conheci pessoalmente alguns, né? Rubem Fonseca, o próprio... Nossa, eu esqueci o gaúcho lá. Não me lembro agora mais. Mas tem vários autores, assim. Mas principalmente de literatura fantástica, né? De alta fantasia. Lógico, eu não sou do tipo que bola, assim, vou bolar uma terra, né? O meu livro não é disso, né? Meu livro, ele é uma fantasia sombria, né? Vamos dizer assim. Mas ele não é num lugar lá que eu inventei. Não é. É na Prússia do século XV, né? Os eventos que estão descritos ali, a Revolução Prussiana,
a luta contra o Império Teutônico realmente existiram, né? Eu só dou uma pitada ali de fantasia sombria para a coisa ficar bacana. Legal. Teve alguma coisa que você pensou dentro da história e que você não colocou? Não. Tudo Literalmente que... tudo, todas as minhas ideias estão ali. Tem umas que eu pensei em cortar, né? Que são algumas discussões aí da presença da Igreja Católica junto com o Império Teutônico na invasão, né? Umas discussões que se tornam até polêmicas, né? Ninguém chegou para mim ainda e disse isso, né? Mas eu tenho, era uma ideia que eu pensei, não, vou cortar, não vou tirar, porque... Mas tem uma pitadinha de crítica religiosa, de crítica de invasão, de imperialismo, né? Tem uma pitadinha, assim. Legal. E você pretende lançar outros livros ou está escrevendo outro? Então, eu tô assim, as histórias agora, depois da primeira, agora parece que tem um curral cheio de história lá, querendo invadir, querendo estourar a porteira e invadir, né? Só que assim, eu tô dividido, literalmente eu tô dividido, porque eu ainda tô me separando sentimentalmente do Raid, né? Porque é difícil para mim, eu até lembro quando não podem falar, mas eu lembro quando que eu terminei o livro, né? E eu recolhi os papéis, né? Então eu usei muito mapa, muita anotação, um caderninho ali que tem. Então eu estava recolhendo, quando eu estava recolhendo aquilo, que me deu uma tristeza tão grande por ter acabado o livro, né? Então acho que eu ainda tô me recuperando desse sentimento. É legal que você se envolveu mesmo, né, com a história, assim como se fosse um filho mesmo, né? Sim, totalmente. E, assim, de pôr o coração nela mesmo, sabe? Eu acho que talvez para você escrever, você tem que fazer isso, porque eu noto quem leu, por exemplo, teve até uma conhecida que ela leu o livro em 4 dias. Eu falei, nossa, leu 400 páginas, bem que a letra é grande, Poxa. né, tudo, mas... eu falei, nossa, ela leu em 4 ou 5 dias, ela até me mandou um WhatsApp, olha, eu li o livro em 5 dias. Eu falei, cara, será que eu escrevi muito pouco? Porque ler 400 páginas em 5 dias Mas não, tipo, foi um envolvimento da história. Exatamente. Então eu acho que tem que ser assim, sabe? O escritor ele tem que botar o coração nele, na história. Escrever com vontade, porque senão não passa pro leitor, alma, né? A emoção. Isso, a alma. Muito legal. Tem algum momento peculiar da história que foi inspirado em fato real? Você já falou, né? Alguma coisa, mas tem alguma coisa a mais? Tem várias. A própria invasão do Império Teutônico à Prússia, descaracterizando o país naquela época, né? O movimento de resistência que tem nos subterrâneos dessa invasão, que eu chamo ali de rebelião prussiana. Alguns personagens realmente existiram, né? Uhum. Tem, por exemplo, um dos generais, o general Jan Basinski, ele é um herói na Polônia. Ele tem estátua dele, né? Tudo. O rei que aparece ali, ele também existiu. Então são personagens que existiram, numa história que existiu. Aí eu entro com os personagens que não existiram e a fantasia, que é o Raid, que é a Marielle, que é o Dr. Zorn, né? Eu entro com eles para poder dar aquele... Né? Porque se não tivesse isso, seria um livro de história, né? Isso, seria um livro de história. Não, eles entram para dar aquela profundidade, né? Na história. Exatamente. Envolver mesmo a pessoa que está lendo. Exatamente. Várias pessoas se emocionaram com você aqui. Estão colocando nos comentários. Muito legal, né? Como que você avalia a repercussão do livro desde que foi lançado até os dias de hoje? Olha, como a gente está fazendo uma coisa independente, né? Eu estou fazendo uma coisa independente, uma coisa que eu editei, que não tem uma editora por trás, não tem um marketing, não tem um movimento, né? Assim, olha, por exemplo, tem muita editora que é amigo do colunista de literatura do Globo, né, há anos. Então, o que ele mandar para ele pode ser qualquer coisa.
O cara vai colocar na coluna dele lá, vai falar Mesmo que não bem, seja de né? qualidade, né? Mesmo que não seja de qualidade, né? Então, nesse ponto, eu digo assim, a repercussão é baixa, bem baixa, porque você Uhum. está sozinho. Eu tenho meu Instagram agora que eu estou aprendendo a mexer com marketing digital, né? Eu ainda estou avaliando empresas que ajudam a divulgar, mas isso custa um dinheiro, né? Um valor que é bem alto, né? Então a repercussão ela é pequena, bem baixa, mas eu estou contando assim com você, né? Que nós tem esse canal que é maravilhoso. Eu já assisti todos os teus vídeos ali no Ai, YouTube, acompanho. obrigada. Então eu também só tenho que agradecer essa oportunidade, essa janela que você me abriu aí, que eu espero que possa produzir assim, né, alguma coisa. O que eu Que gostaria dê mesmo frutos, que eu né? é que dê Que dê frutos, frutos exatamente. positivos. Exato. Vai dar tudo certo. Qual a sua experiência assim mais emocionante desde que foi publicado o livro? Assim, teve alguma experiência de alguém que leu, uma experiência emocionante que você tem para contar? Olha, o que a gente tem hoje em dia, a gente sofre muito a pessoa, vamos dizer assim, da falta de emoção nas coisas, né? Então, assim, eu tenho várias pessoas que deram seu depoimento, que elogiaram e tudo mais, mas acho que a maior emoção mesmo foi quando a minha esposa pegou o livro, né? E viu o autógrafo e dobrou do jeitinho que ela gosta para ler, assim, e quando ela terminou, ela não me falou nada, não falou nada. Mas ela chegou pro meu filho e falou assim: Nossa, como teu pai escreve bem. Sabe, aquilo para mim foi, assim, saber, assim, lógico, mesmo em paralelo, ela não chegou e me disse, né? Mas ela falou, nossa, filho, teu pai. E a minha mãe, né? Não, mãe é mãe, né? Mas ela, Mãe, ela como uma professora e uma leitora voraz também, desde que eu me entendo por gente, né? Ela pegar o meu livro, destrinchar o livro e gostar da escrita, gostar da forma que ele se desenrolou, também foi uma emoção muito grande. ó, tem uma pessoa que acho que é a sua esposa, é É, Darling. ela mesma. Ela falou suspeita, adorei a história, muitos detalhes de arrepiar. Mas para mim, assim, o que eu posso dizer? Como a gente não tem uma empresa por trás, uma grande editora, a gente não tem aquele momento, que nem me cobraram, quando que vai ter a noite de autógrafos, né? Até porque hoje em dia não existe mais noite de autógrafos. Eu considero, sinceramente, o lançamento do meu livro aqui hoje, com você. Olha que legal. Nossa, estou honrada. Eu também, olha, eu vou agradecer, quero mandar para você os livros, quero que você leia, espero que você goste, mas eu Sim, eu vou considero fazer a assim, para mim. resenha no canal, vou fazer a resenha. Eu tenho outros autores que me enviaram também. Eu vou estar Ah, fazendo é? a resenha de todas as pessoas. Vou estar fazendo assim, de cada Nossa, um. show de bola. Então, para mim, esse aqui está sendo um lançamento, sabe? Talvez seja eu contar também da minha emoção de terminar o livro e não conseguir me separar dele, talvez seja um dos pontos altos, assim, emocionantes para mim, sabe? Nossa, muito legal. Você falou da sua mãe, né? Você vê, a leitura, ela começa com o incentivo dos pais, né? Sim. Os pais que incentivam os filhos a ler, né? Estão fazendo um bem para essa pessoa. Você vê, você É, começou com 6 anos, né? seis Provavelmente seus anos. pais incentivaram você. Sim, o Saci ganhei da minha mãe. Então, Eu tinha um tio meu também, tio Daniel, que é meu. Acho que eu tenho meu nome por causa dele, não sei. Mas ele também, ele era um. Ele me presenteava com livros. Tenho altos livros, tem até alguns bem antigos dele, né? Uns clássicos, ó, tá até desmanchando. Ó. Tá desmanchando de tão velho. Isso aqui é dos anos 60. Ó. Mas é um clássico que ele me dava, ele me deu outros aqui, tem outros que já dissiparam, né? Mas eu acho muito importante e é um hábito que está se perdendo, né? sim. Esses dias você estava assistindo uma série e o cara falou assim: o que você está fazendo? Eu estou lendo um livro. Lendo um livro é a mesma coisa que uns 1000 posts no Instagram. Ela fez uma proporção assim, você devia experimentar. É a mesma coisa que ler os 1000 posts do Instagram, que às vezes já que você perde tanto tempo, né? Verdade. E não pega um livro e vai ler, né? Então, Então tem que. enriquece, né? Tanto.
Não, e é uma outra forma de interagir, o cérebro interagir, né? A leitura é uma coisa, o celular é outra, o computador é outra, a televisão é outra, mas a leitura, ela grava tão, assim, tão profundamente no teu cérebro, né? E ela produz uns resultados tão inesperados que você deveria dar chance para ela, sabe? Com certeza. É o que eu, por exemplo, eu sou um fruto disso. Né? Como é que essa história surgiu numa frase? Como é que toda essa paisagem, essa pesquisa, essa vontade de pesquisar surgiu? Né? Da leitura. Da leitura. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, do primeiro livro e do segundo livro. Eu sei que eles estão na Amazon. Então, ele está assim, ele está na parte física, né? Ele está na BOK 2, né? Então, o pessoal da BOK 2 tem também na Amazon, né? Uhum. Tem a editora BOK 2 na Amazon, tem o livro lá, né? Legal. Tem a livraria deles mesmo, a loja virtual deles, né? E tem também daí os e-books que você falou, né? Os e-books do 1 e do 2, né? O que você gostaria que eu falasse, assim, mais? Só da onde eles estão ou não? Não, assim, se você quisesse falar um pouquinho mais, fazer uma propaganda para o pessoal ler o livro. Assim, eu acho, eu tenho um post também meu no Instagram que diz assim, a mulher diz assim, não me lembro o nome dela agora, mas depois eu lembro, né? Se existe um livro que você quer ler, né? Se você tem um livro que você quer ler muito, mas ele não existe, escreva, né? Então, esse, sinceramente, foi o meu sentimento em escrever um livro que tivesse terror, mistério, investigação, batalhas épicas, e eu vou ser sincero, deu muito trabalho de escrever, né? Batalhas épicas, criaturas terríveis, né? Criadas de um jeito ali que você, quando você lê no livro, você vai ler. Eu li, pesquisei magia negra, pesquisei vampirismo, mas não o vampirismo assim, não aquela coisa meio Conde Drácula, né? Seria mais energético. Outra... Isso, exato. Não, energético, isso. E batalhas épicas, tem o Raid, a jornada, eu não gosto desse termo, mas é bem escrita criativa, mas vamos lá. A jornada do herói dele, eu construí ela muito bem, né? Uhum. Tudo que você vê ele usar, que você vê ele vestir, que você por que surgiu tal coisa, tá tudo bem interligado, né? Então foi que até o depoimento dessa moça que leu em 5 dias, ela falou, nossa, tá tudo interligado, a gente começa a ler um personagem, como é que esse personagem vai chegar lá e se encontrar com outro cara, e se encontra, e cruzam, então é tudo conciso. Eu leio, eu tenho orgulho da minha história, entendeu? Então eu acho assim uma grande propaganda e também com muita emoção foi o que eu coloquei nela, né? Como um cara que acorda nu, sem memória, não sabe para onde vai, ainda está sendo perseguido por alguma coisa, consegue liderar uma revolução. É muito legal, né? Ver um escritor falar do seu livro com tanto entusiasmo. Então, parabéns, porque as pessoas que estão assistindo a live e outras pessoas que vão assistir depois, que vai ficar gravado, né, no meu IGTV, então as pessoas podem assistir essa live depois. Vontade de ler mesmo, porque do jeito que você fala, a gente fica com vontade de ler o livro, assim, o entusiasmo e a vontade mesmo. Muito, muito legal. Bom. Obrigado. Quero agradecer muito essa live, espero que tenha um sucesso na sua vida, né? Que você realize aí todos os sonhos como escritor e Obrigadão, que traga muita sorte, muita luz. Muito obrigado, viu? Vamos considerar hoje, então, dia 18 de dezembro, com a Aline Werneck, o lançamento de Raid e a Lua do Caçador. Muito Esse legal. sim é uma tarde de lançamento. Que bom, fico feliz. Parabéns. Também. Muito obrigado. Então tá bom, muito obrigada. Queria agradecer muito o teu trabalho, Aline, assim, a tua força, a tua energia, sabe? A gente vê, eu vi você falando dos livros, né, com uma profundidade, com um interesse também.
muito legal ter te conhecido. E eu vou te mandar meus livros sim, espero que você leia e goste muito. Sim, vou fazer a resenha no meu canal, pode escrever. Tá, joia? Obrigada, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.